O nosso assunto hoje é a saúde auditiva. Nós já estamos aqui na companhia do médico que vai trazer informações para nós. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Seja bem-vindo você por trazer a nós essas informações a respeito dos cuidados com o aparelho auditivo. Tem muita gente que gosta e costuma usar fones de ouvido, doutor. Isso é muito prejudicial? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Gerson. Olha, os fones de ouvido, eles são extremamente comuns, cada dia mais comuns, de fato, em função de toda essa tecnologia, os iPhones, os dispositivos móveis, e eles podem ser prejudiciais. Isso porque quando você usa um fone de ouvido, você está emitindo um som diretamente próximo ao seu ouvido. E se não tivermos alguns cuidados, aquilo pode levar a problemas auditivos, a perdas auditivas, ao aparecimento de zumbidos. Então a gente tem que ter um certo cuidado com eles. Vamos então falar aqui, olha, vamos mostrar aqui as informações aqui a respeito dos problemas com o aparelho auditivo. Isso aqui, doutor, é uma visão do nosso ouvido. Certo. Quais são as estruturas que ficam comprometidas com o abuso do fone de ouvido? Então nós temos aí uma ilustração do nosso aparelho auditivo, né? A gente tem aqui a orelha, o conduto auditivo, o tímpano, aqueles ossinhos que participam. É essa estrutura aqui. E nós temos seria que uma membrana, isso aqui? Ele é uma membrana, é a membrana timpânica, na verdade. E nós temos lá no número 2 a cadeia auricular, que são ossinhos que participam da condução do som. E lá no número 3 nós temos a cóclea, que é efetivamente o aparelho onde é gerado todo o som, né? Ele passa por todo esse processo e lá no som o som é gerado dentro da cóclea. Quando nós usamos um aparelho auditivo, um fone de ouvido, enfim, esse som ele vai estimular diretamente aquelas células que estão dentro da cóclea. Aqui nessa estrutura número 3. E o abuso, o uso prolongado de aparelhos auditivos, de fones de ouvido, o uso demasiado em alta intensidade, ele pode prejudicar algumas células que estão dentro daquela estrutura número 3, que é a cóclea, e isso pode gerar um dano. Tá, então como é que chama essa estrutura que você falou? A cóclea. Cóclea. Então essa estrutura é que fica mais prejudicada com o uso abusivo do fone de ouvido. Do fone de ouvido. De todas as estruturas, essa é que se prejudica mais. Mais, sem dúvida. Agora, nós temos aqui modelos de fones de ouvido que podem ser vistos normalmente no mercado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco cada um deles. Existem alguns que são mais contraindicados do que outros? Existem particularidades. Esse modelo, que é o tipo concha, ele é um modelo que ele acaba fechando aqui a orelha, né? Então, por ele ser esse tipo concha, ele acaba isolando dos ruídos externos. Com isso, ele tem uma vantagem. Qual seria essa vantagem? À medida que você isola esses ruídos que estão no ambiente, você tende a usá-lo num volume menor. Porque os outros modelos, que nós vamos ver mais para frente, os aparelhos, os modelos intra-auriculares, ou seja, aqueles que você coloca dentro do ouvido, você tem uma tendência maior a querer aumentar o volume para compensar o ruído externo, esse barulho que está no ambiente. Tá certo. Vamos ver outro modelo de fone de ouvido? Esse modelo é utilizado em telefones celulares. Isso. Esse é o modelo intra-auricular. Você vê que é um modelo menor, tem um design diferente e que a gente deve colocá-lo dentro do ouvido, aqui no conduto auditivo. E são modelos que, por não abafarem esse ruído externo, a gente tem uma tendência maior a aumentar o volume deles para compensar. E também são modelos que a fonte sonora está no contato mais próximo ainda com o ouvido, porque ele está lá dentro do conduto auditivo. E isso pode gerar um dano maior. Quer dizer, então, que ele é mais prejudicial do que o tipo concha, aquele tipo que nós vimos anteriormente? Sem dúvida, ele é mais prejudicial e é uma outra desvantagem, porque como esse aparelho está em contato direto com o conduto auditivo, que é essa entrada do ouvido, você pode, inclusive, gerar infecções lá naquela localização. Ele pode levar problemas de infecção? Sobretudo se esses aparelhos não forem condicionados ou limpos adequadamente, ou se eles forem compartilhados. Tá, vamos ver outro modelo aqui de fone de ouvido. Olha, esse daqui já tem uma espécie de proteção com borracha, que dá mais conforto. Esse maior conforto gera mais saúde? Não, esse, na verdade, é uma diferença apenas de design. Ele não deixa de ser um aparelho intra-auricular. A borrachinha, essa esponja, dá um conforto para quem está usando, mas não diminui os riscos de uma lesão àquele aparelho, a cóclea, como a gente havia comentado. Mas ele diminui, por exemplo, dificulta mais a limpeza, por exemplo, esse aparelho? Ele pode dificultar a limpeza, porque aquela borrachinha pode
ser um reservatório de bactérias, de germes, então ele acaba tendo, a gente precisando de mais cuidado ainda na manutenção e na limpeza. Próximo modelo, vamos ver aqui. Nós temos mais um? Esse é um modelo mais ou menos parecido com o concha. Mais ou menos tipo concha. Você vê que é um modelo menor, né? Ele tem uma capacidade de isolamento, de abafamento do ruído externo menor do que aquele anterior que nós mostramos, que é um aparelho mais adequado. Agora, esse aqui isola menos. Isola menos, então, mas ainda, sem sombra de dúvidas, se torna melhor do que os intra-auriculares. Os intra-auriculares. Doutor, e a maneira correta de fazer a limpeza desses fones? Esses fones, eles podem ser limpos com álcool mesmo doméstico, e eles devem ser condicionados ou na caixinha deles própria, ou eventualmente em alguma caixa que você possa colocar e que ele não possa estar em contato com o ambiente o tempo inteiro. E, de preferência, que eles não sejam compartilhados. Né? Olha, isso é importante. Então, cada um usa o seu fone. Usa o seu, porque você pode gerar um tipo de infecção no ouvido, que é a otite externa, quando você tem uma inflamação aqui do conduto auditivo. Isso pode acontecer muitas vezes com não compartilhamento desses aparelhos. Como saber se alguém está perdendo a audição por causa do uso abusivo de um fone de ouvido? Os principais sintomas de perdas auditivas é a própria dificuldade relatada pela pessoa, ela começa a perceber que não está ouvindo bem, ou aquela sensação de abafamento no ouvido, o ouvido está tampado, ou eventualmente barulhos, que são os zumbidos. Então, o zumbido, que é aquele barulho que nós percebemos no ouvido, ele pode ser um primeiro sinal de uma perda auditiva. Tá certo. Doutor Danilo Rodrigues, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, doutor Danilo, falando a respeito da importância do cuidado com a saúde auditiva e o cuidado, o alerta para o uso abusivo do fone de ouvido.